Ei, amados, paz, boa noite, tudo bem? Eu quero nessa noite me reportar aos irmãos com a mensagem com o tema Lições para os Últimos Dias. E essas lições são antigas, né? Só a gente precisa a cada dia buscar e nos aperfeiçoar com essas lições que a gente vai ver agora. No livro de Mateus, capítulo 5. Mas vamos orar primeiro. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, o privilégio de estarmos, Senhor, na tua presença, de podermos ainda compartilhar palavras vindas do céu. Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos deu tecnologia para uma época onde nós não temos como estarmos nos reunindo como sempre. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor perdoe os nossos pecados, para que toda a estratégia que nós usarmos seja para engrandecimento do teu nome e que muitos possam se render aos teus pés. Senhor Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A palavra fala em Mateus 5, capítulo 5, assim. Vendo Jesus a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo... nós vemos aqui uma coisa interessante. No livro de Deuteronômio 28, Deus ele desce, ele vem até o povo para falar as coisas que ele queria passar para o povo, as bênçãos, né? Bênçãos e maldições, mas hoje nós vamos falar de bênçãos. E aqui nós vemos que Jesus, ele caminha até o povo, ele sobe no monte. Em Deuteronômio, Deus, ele desce ao monte e aqui Jesus, ele sobe ao monte. No versículo 3 fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando a gente fala assim, se fulano ele é pobre de espírito, muitas vezes a gente está usando assim um termo assim meio pejorativo, meio esquisito, né? Falando que a pessoa é ruim ou a pessoa não tem maturidade ou a pessoa não serve. Mas aqui fala que o pobre de espírito é aquele que está sempre sedento, sempre precisando, sempre querendo o Espírito Santo. Então, na realidade, todos nós precisamos sermos sempre pobres de espírito. Porque a partir do momento que a gente acha que a gente já faz muita coisa, né? Que o Espírito Santo de Deus nos usa muito, aquilo ali a gente começa a se achar, né? Rico de espírito. Aí entra a soberba. Mas que nós possamos buscar sermos cada vez mais pobres de espírito, para que a gente possa cada vez mais e mais buscar a riqueza que é o Espírito Santo de Deus. No versículo 4 fala: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nós temos uma dificuldade muito grande, que quando nós choramos, nós ficamos assim, como se nós estivéssemos sentindo pena de nós mesmos. Mas a gente tem que entender que cada vez que a gente chora, Deus ele contempla, ele pega essas lágrimas que são colocadas numas taças que estão na sala do trono, está lá em Apocalipse. Então, cada lágrima que você chorar por causa da obra ou por algum motivo que seja relacionado a Deus, não se preocupa. Se você está passando por uma dificuldade e você consegue chorar na presença, não se preocupa que cada lágrima dessa será acolhida. Se você canta e chora, Deus ele recebe esse louvor, né? Não seria tristeza, mas seriam lágrimas de alegria. Né? Então, quando você chora por causa da obra, que o motivo é Deus, ou Jesus, ou o Espírito Santo, saiba que Deus está acolhendo tudo isso, né? E não se preocupa, porque cada vez você vai ser consolado. Não se preocupa não, que Deus ele contempla cada lágrima. Então, se você está chorando de tristeza, não se preocupa não, que Deus ele vai contemplar essa tristeza e vai te dar alegria. E se você está chorando de alegria, não se preocupa não, que Deus vai te dar mais alegria ainda. Amém? Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não tem os bobos? Fala, poxa vida, como é que essa pessoa aceita essa situação? Não é questão de aceitar a situação.
A questão é que nós precisamos ter mansidão para resolver problemas. A palavra também em Provérbios fala assim, que a resposta branda acalma o furor, né? Então nós temos que saber responder ou sequer não responder. Se puder ficar calado em momentos que a resposta não puder ser calma, é melhor calar e voltar depois. Ou então nem voltar, que dependendo da situação, não vale nem a pena você responder, nem dar troco. Então os mansos herdarão a terra, comer o melhor da terra, viver bem na terra. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas em agredir, em retrucar. Não, eu vou devolver porque eu sou crente, mas não sou bobo. Cuidado com essa frase, porque aqui fala, bem-aventurados os mansos. Cuidado para não perder a salvação por causa de agressividade, por causa de respostas na ponta da língua, por causa de coisas que a gente não pode estar fazendo, assim, dentro de ônibus, em fila de supermercado, em fila de banco. Cuidado, porque isso tem levado muitas pessoas ao inferno. Às vezes morre ali e não tem tempo de pedir salvação. Hoje as pessoas estão morrendo por causa de R$ 1, por causa de R$ 2. Então, cuidado com a boca. Se preocupa com o que sai da boca e não com o que se coloca para dentro, não com o que se come. Cuidado, que uma palavra que depois que ela sai, ela não tem como ela voltar. Seja ela para o marido, seja ela para um estranho, seja ela para um filho. Cuidado. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vai chegar o dia, quando a gente estiver na glória, que a gente não vai lembrar nada do que se passou aqui. A gente não vai ter esse sofrimento que a gente tem aqui. Não se preocupe. Toda vez que você vê essa situação, a gente está vendo assim pessoas morrendo à toa. A gente está vendo uma agressividade assim gratuita. A gente está vendo assim muita coisa feia, né? E às vezes acontece coisas com a gente que a gente fala assim: Senhor, o senhor não está vendo o que estão fazendo? Mas Deus está vendo. E a vingança, a justiça pertence a Ele. Amém? No versículo 7 fala assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu tenho muito cuidado com esse versículo, porque é costumeiro a gente ver, ouvir, né, pessoas falando assim: pô, esse cara é estuprador, ele tem que morrer. Esse cara tá preso, ele tem que mofar na cadeia. Essa mulher, ninguém mandou essa mulher se meter com drogas, agora ela tá presa, bem feito, ela merece. Olha só, quem tem parente que está preso ou que foi preso, eu duvido que aceita esse tipo de comentário. Nós não devemos aceitar esse tipo de comentário. Porque, de repente, um de nós pode acontecer nessa situação. Aí a gente quer pena, né? Aí a gente quer que tenham dó da gente. Mas na hora da gente ter dó daqueles que cometeram esse tipo de atrocidade, seja ela qual for, o assalto que seja, a gente não tem dó daquele. Mas quando é a nossa situação, quando é um irmão, quando é um filho, quando é mãe, quando é pai, a gente quer: Senhor, toma conta do meu filho, do meu parente que está lá preso, Senhor, que nada, não aconteça nada de ruim com ele, numa rebelião que não aconteça nada com ele. Cuidado! Peça para o Senhor tomar conta desses encarcerados, porque a palavra fala: tive fome e não me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive preso e me visitastes. É assim que fazes para mim, entendeu? Então, assim, as coisas que nós fazemos para o outro, independente do que seja, nós estamos fazendo para Jesus. Então, cuidado com essa questão de desejar mal para os outros, porque mesmo que o cara mereça, mas nós não podemos nos colocar no lugar de Deus. 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tem pessoas que tudo que vê é pecado. Tudo que olha é uma saia curta, uma saia comprida, uma calça curta, uma calça comprida, é um batom, é um esmalte, é tatuagem. Cuidado, cuidado, cuidado com isso.
Amém? Cuidado. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filho de Deus. Como é que você é conhecido? Por aquele que faz bagunça, né? Que gosta de ver o circo pegar fogo e sair fora? Ou é você daquele que tira, afasta, para que não haja briga? Isso também é do Espírito Santo de Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida nessas áreas. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça,